A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus, porque o Senhor é bom, maravilhoso. Jesus é o grande, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. É Ele que está com o cetro na mão de ouro. É Ele que a gente se humilha nos escábulos dos seus pés. Ele diz que derrota os inimigos debaixo dos seus pés. Aleluias, poderoso Deus, eterno Pai. Nós não sabemos quem são os nossos inimigos, Senhor. Aqueles declarados nós podemos até conhecer, os não declarados não sabemos, mas o inimigo, vossas almas, ele tenta a todo momento ao derredor bramindo para nos assustar, mas o Senhor veio e chegou primeiro. E quando o Senhor chega, o fio de escarlate já está sobre a janela. E não morre ninguém da tua casa, nem ninguém que esteja dentro dela. Não morre nenhum projeto, não morre nenhum sonho. Não mata, não fere, não tira nada que o Senhor já entregou. Porque o Senhor é Deus, maravilhoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Agradeço com poder a tua ação de misericórdia que veio intervindo sobre a terra, sobre esta nação. Eu agradeço, Senhor Jesus, que seu grande poder que o Senhor liberou para que possa livrar alguns dos teus povos nesta terra aqui que nós moramos, Jesus. Porque o Senhor é bom. A tua justiça, o Senhor tem sobre os seus olhos. E da tua boca como sai grande fogo, Senhor Jesus. É porque o Senhor tem todo o juízo em vossas mãos. Amém? Graças a Deus. Eita, Jesus. Que Jesus maravilhoso. Levante-se. Jesus diz que é para marchar. Se é para marchar, vai para as cabeças. E aquele que veio por um caminho retorna por 7, para a glória do nome de Jesus, porque ele chegou primeiro. Amém? Graças a Deus. Esse é o Deus de poder. É o Deus da glória, que conhece o seu levantar e o seu deitar. E que está dizendo que parou aí. Aleluia. Eu não sei o que é o parou aí, mas Deus está dizendo que parou aí. O poder e a glória dele todos verão. Eita, Jesus. Louvado, exaltado. Amados, pega aí as espadas, por gentileza. Faz um coração para Jesus. Não deixa essa oportunidade que Deus te entrega todas as manhãs. Ele te alimenta. Ele me alimenta. E o Espírito Santo de Deus está na presença aqui conosco para dizer a palavra que Jesus está liberando para a sua vida. Faz um coração para o Senhor. Como um ato profético, esta serva já vos pediu isso. Olha, irmãos, há uma aleluias, autoridade no céu, que Jesus, quando nos entregou, disse: terás autoridades pelo meu nome. Aleluias. Mas também há reverência do alto, obediência, e entender quando declarado uma palavra, e um irmão vem com palavra de profeta. Deus se agrada quando a gente obedece. Porque não é do homem, é de Deus. Porque nesse momento tem um fio tênue no mundo espiritual, que Deus está a observar. Esse fio é um tênue, é um fio fino, invisível, que quando é declarado através da boca do profeta, assim, realiza. Mas tem que ver se vem de Deus esse profeta. E você, por hierarquia celestial, reverência de Deus, obedece. E aí tenha na hora um grande martelo quebrando fechadura de ferro, estraçalhando porta de bronze e desmancha o inferno sobre sua vida. Eita, Jesus. E a plataforma, sim, ela é do homem, mas Jesus que sopra onde quer e para onde quiser. Então faz o coração para Jesus. Colabora com o nosso eterno Pai, não para colaborar com Ele, para colaborar com vidas que onde você chegou, também outras vidas precisam chegar. Amém? Ser libertas da mão do Satanás e ver, experimentar a luz que vem do Senhor, que diz: eu sou a luz, quem está sobre essa luz não tropeça no caminho, porque o dia tem 12 horas, viu? Aleluia, tem muito chão. Glória a Jesus, a luz do dia, mas está sobre ela, não cai. Diz o Senhor, porque eu dou ordem aos anjos ao teu respeito e sustento as tuas mãos para que não tropece nenhuma pedra, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, irmão, amém. Glória a Deus. Vamos aqui com diligência, vamos aqui com cuidado e também pressa da graça do Eterno.
Porque, olha, o Senhor Deus fala comigo com os números. Ele confirma e traz confirmação de um lugar, de outro, de um texto, da palavra. E Deus se revela a mim e confirma. E até direciona por esses números. E não é um acaso aqui. Mês 12. 12 tribos de Israel. Nada acaso. Que o mundo inteiro tem que saber. É a única data. Não informa. O homem maqueia, o homem bota de vermelhinho um bonequinho, o homem bota de verde um bonequinho, o homem manda dizer para enganar as criancinhas no lugar que o pai e a mãe tá abençoando através de Cristo Jesus. Aí bota esse bonequinho. Não adianta. Mas o mundo inteiro, por uma data que os homens colocam festividades, como capitalizam, nasceu Jesus. Todos têm que saber que Jesus nasceu. E aí, o mundo inteiro sabe que Jesus nasceu dia 12. Tá? O tema não é Jesus hoje, do nascimento dele, mas é a glória dele sobre a minha casa e a sua casa. Amém? Pegou aí? Hebreus capítulo 2. Vamos lá correndo, porque a chapa esquentou. Eita Jesus, e a chapa esquenta, a gente já sabe que Deus vem com todo o poder sobre nós. Que diz assim, olha, a partir do versículo 5, viu, irmãos? Graças a Deus. Eita, que Deus é esse? Eu olho para o Senhor e olho para a imagem que está sobre mim e sobre você. E eu não sei como está do outro lado aí. Mas Jesus disse, preste atenção, se liga. Se liga, neném, porque as coisas não são como a gente quer. As coisas são como Deus nos orienta. Se liga, neném, não se distrai, porque fique na vigia da atalaia. Eita, glória, porque você deu uma vacilada em não ficar nessa vigília. Eita, Jesus, Deus permite. Aleluias. Não prestou atenção, Rakadashurabai. Aleluias. Mas Deus é bom. E eu adoro Jesus. Versículo 5. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo, que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em um certo lugar testemunhou dizendo, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos e coroaste de glória e de honra, tudo sujeito debaixo dos teus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou de não ser visto, sujeito. Agora, porém, ainda que não vemos em todas as coisas que lhe estejam sujeitas, vemos todavia que aquele por um pouco foi feito menor do que anjos. E Jesus coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tu existes, tornaste perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Amém? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Onde nações inteiras vai, sabe? Nasceu Jesus. Essa data que, aqueles que não conhecem Jesus, vai dizer, essa data que diz, que está declarado que nasceu Jesus, o Filho de Deus. Que para alguns tem uma conotação tão lúdica na infância, né? Que é sobre o presépio, né? Que é ali sobre a manjedoura, mas hoje a palavra não é essa não. Glória a Jesus. Vamos lá. Poderoso Deus, eu agradeço pela tua palavra, o Senhor libera, Senhor nos conduz, porque o Senhor disse que o Senhor fez os anjos, nós somos menores que ele, mas a glória o Senhor colocou, o Senhor fez sobre nós. Eita, a coroa da glória está sobre a sua cabeça. Porque você vai entender que o homem diz a última palavra. Quando Deus disse a restauração, Jesus veio, houve restauração. A queda adâmica aconteceu, mas o plano do Senhor nunca saiu. Nunca saiu do plano o nome do Senhor. Porque o Senhor é bom. Aleluia, magnânimo, invencível, batível, tremendo e anda em cima do mar.
Esse nosso Deus, ele veio falar conosco para dizer: olha só, todas as coisas estão sob o meu controle. Porque era muito comum os judeus, na lei de mosaica, a lei de Moisés, os anjos eram muito frequentes mensageiros para falar com o povo de Deus. Creio eu que quando também Moisés estava aqui, tem um relato de alguns pesquisadores que Moisés estava lá para receber a lei, as 10 mandamentos, havia um anjo lá. Mas Deus não gosta que a gente nos direcione de maneira equivocada e preste atenção para não negligenciar e pecar contra Deus. Os anjos são emissários do Senhor. Os anjos são mensageiros de Deus, mas quando Deus conosco, o Messias que esteve aqui, quer, aleluia, descer a terra e falar com alguém, ele coloca a representação angelical. Eita Jesus, porque assim foi com Daniel. Daniel no meio da peleja. Daniel de novo na peleja. Dessa vez ele não foi para a cova, não. Dessa vez ele estava de entristecimento tão grande de algo que os persas queriam impedir que os judeus retornassem para Jerusalém. Mas já estava escrito. Deus chamou um pelo nome, que ia liberar o povo de Deus para subir para Jerusalém. E o nome dele era Ciro, né? Eita glória. Mas ali tinha um grupo de oposição de 24 homens, aqui diz a palavra do Senhor em Daniel capítulo 13, versículo 10, que viam uma oposição. Foi uma oposição sobre diante de você. Mas não porque você tem os olhos mais bonitos que todo mundo. É porque Deus esquadrinha coração e quando está escrito, o Filho do Homem diz que ninguém tira, ninguém toma, ninguém rouba, ninguém mata, ninguém fere, porque vai estar entregue em nome de Jesus. E aquelas oposições, diz, olha, o plano original não sai, o que cai é o inferno, o Satanás cai, mas o plano original, ele foi consagrado, ele foi concretizado, porque a autoridade que ele foi perdida por causa do pecado, Deus entregou hoje para mim e para você, para que possamos estar de posse nessa terra, porque diz que a coroa da glória está sobre nós. Os anjos são grandões, até em tamanhos, porque quando ele aparece, as pessoas que já têm visão de anjo dizem que são enormes, de metros. As escrituras declaram aqui quando Isaías viu, quando Ezequiel viu, aleluia. Quando Daniel viu, o versículo 5 de Hebreus, quando fala dos anjos, olha só que o homem pensa que tudo está no controle dele. Ele pensa que quando esmiuça essa espada da palavra, eles, como teólogo, sabe de tudo. Mas Deus revela para quem ele quiser, como quer. O capítulo 2, para falar da magnitude que eu e você, Deus nos entregou e o Satanás perdeu, que nem os anjos têm, mas eu e você temos. Está no capítulo 2 de Hebreus, o versículo 5. Não é o anjo que se sujeitou ao mundo, a que há de vir. Porque lá em Daniel, está também escrito que não é por mera coincidência. É sinais do Senhor de revelação para quem quiser, quando Deus liberar a liberação. Porque está em Daniel. Aleluias. No capítulo 10. Aonde terminou a palavra hoje, entrega capítulo 10. Aleluias. Sobre quem? Ele fala que quem se sujeitou aos anjos não foi os anjos ao mundo, nem há que adivinhe a respeito do que está falando. E aqui no versículo 5 de Daniel, levantei meus olhos, olhei, e eis que um homem vestido de linho e cingido de seus lombos um ouro fino de alface. Eita, irmão, que descrição é essa? É a descrição que João viu em Pátmos, que era Jesus falando com ele em Apocalipse, que os anjos levou ele para ter a visão e Jesus falou com ele. Eita Deus. Em alguns momentos, perceba na palavra, hoje não vai ser exatamente toda sobre essa, quando alguns homens se ajoelham e se prostram a algum anjo,
Todos eles se levantam, eu sou conservo como você. Eu sirvo a Deus, eu sirvo a Jesus como você serve. Sou, aleluia, igual a ti, servo. Mas não é sobre os anjos que a coroa da glória vai estar. É sobre nós, sobre você. E vai ser esse embolo, esse azedume, esse limo que apresentou em forma de grande bolo para impedir passar as águas? Não vai não. Porque Jesus é aquele que está com o cinturão de ouro fino de alfaz. Aleluia. Para João diz que era de ouro grosso cinto. Oi, Deus quando tem mistério ele responde como ele quiser. E aí você pega a sua parte. Aleluias. As vestes de um linho imensurável que possa se comparar. E é neste momento que Daniel estava triste. Entristecido, ficou entristecido por 21 dias, 3 semanas. Que andará e da Súria. E Deus disse: permanece na posição. Porque Deus é Deus. E você, o Senhor Jesus, eu vou te colocar na minha modelagem. Eu vou te ensinar a andar pelos caminhos comigo. Eu já falo com vós. E descerá as águas. Eita, palavra profética de Deus entregando aqui uma vida. Vai descer as águas conforme, aleluia, a serva teve visão. Descendo as águas. Deus tem endereço, tem CEP, tem número, logradouro, dá tudo a mesma coisa, essas palavras. Aleluia, Jesus. Então ele viu e o anjo falou com ele. Aqui diz que os anjos, mas aí tem um específico que falou com ele. Ele disse assim, ó, lá no final. Presta atenção. Eis que Miguel, um dos principais chefes, embora arcanjo, era um dos principais. E não foi comparado como Deus, porque ele derrubou junto com os outros que ficou com ele para lutar. Deus está dizendo, eu levanto pessoas junto para lutar. Porque tem luta, tem que ser juntas. Tem luta que eu levanto juntas para que possa sair vitória. Mas tem lutas que são separados. E Daniel triste, separado. E falou ali, naquele rio Tigre, olha, o rio de águas fluindo na sua vida. Deus liberando hoje, aqui, agora. Toma posse para você, que Deus já fez tanta coisa por ti e não está ouvindo o conselho do Senhor. Aleluias. É para você. Olha quantas coisas Deus já te deu e te fez. Deus te fez. E olha que você ainda nem mergulhou para conhecer Ele com profundidade. Quantas coisas Deus te fez. Aleluias. Mas aqui havia já um decreto. E o impedimento, o decreto foi liberar o povo. O decreto foi liberado, você da tua vitória. Mas houve um grupo de 24 opondo-se a Daniel. Aleluias. E Deus apareceu ele na tristeza. E aí você vai dizer o quê? Quando você hoje orar, você vai dizer, Senhor meu Deus poderoso, porque o Senhor enviou os anjos para nos ajudar na terra, humano. Não foi para ser o nosso intercessor. O meu intercessor, o teu intercessor é Jesus Cristo. Ele está sobre tua casa porque Deus deu ordem aos anjos. Um esquadrão de anjos está cercando a sua casa. E está tirando esse bolo de impedimento para que os rios fluam. E Deus falou com ele, Jesus, dizendo, sabes que por vir ti. Versículo 20, Daniel. Pois agora eu voltei para lutar contra o príncipe da Pérsia. Irmãos, estamos em Daniel 10. Perdão se eu falei 13. É 10. E foi no 5. Não é coincidência. 10, metade de 5, 10 são os 10 mandamentos do Eterno. E tinha um anjo lá. Como Moisés. 20 é o dobro de 10. E se eu fosse você, eu pegava, porque para algum direcionamento da sua vida pessoal, não sei do que se trata, mas Deus já está dizendo. E ele disse, pode ser da sua casa, pode ser do logradouro, pode ser do projeto, pode ser do contrato, pode ser do horário do seu trabalho, e eu não sei, mas Deus já está falando contigo. E liberação. E no versículo 20 ele diz, ele disse, sabes por que vim a ti?
Pois agora eu voltarei para lutar contra o príncipe da Pérsia. E quando eu sair, eis que virá um príncipe da Grécia. Porém, eu te declarei o que está escrito nas Escrituras. Está falando com Daniel. E ninguém há que se esforce comigo e contra eles, a não ser o Miguel, vosso príncipe. Ele está dizendo, ninguém há que vai ser contra você nessa luta, nessa batalha. Se não for Miguel que eu enviei para você. Ou dá a entender que não é Miguel que está dizendo com ele, dá a entender que é Jesus que está falando com ele. Você está entendendo? Diga, eu estou entendendo, e faça o coração para Jesus, que hoje eu pego a minha vitória. Hoje Jesus quer para mim lutar e vai para as cabeças. Porque Deus é Deus, porque até quem está precisando da ajuda, da luta, vai ser também. A luz de Deus vai abrir seus olhos deste homem, desta mulher, para enxergar que Deus diz, a coroa quem tem sou eu. Na terra você só caminha por causa de mim. Teus sonhos, tuas alegrias, tua família, é por causa de mim. E Jesus purinho, na visão de Daniel, com linho, a túnica de linho puro e um fio, um cinto, como um fio de ouro de Oféis. Jesus é ouro, meu irmão. Tudo que ele bota é ouro. Então, por isso Satanás levanta, para querer poder colocar oxidação, para que ferruje. Mas Deus disse, não ferruja, não caduca, não passa. Vai ser entregue para a glória do nome de Jesus. E nós não somos subjugados, a subjugação não são para os anjos. É Jesus Cristo que nos colocou como coroa da glória. Pois, meus filhos, a glória convinha de Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe. E tornar-se perfeito mediante ao seu sofrimento, o autor da salvação deles, Jesus Cristo. Tudo permitido. Para ele, por dele são todas as coisas. Ele carregou o sofrimento, ele tirou da mão do Satanás. Até aqui Jesus me ajudou. E colocou, falou com você, falou comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória para ele. Amém, Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Deus já falou com você. Amém.